Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Não esquecendo, se você quiser também que eu conte a lenda urbana da sua cidade, se você escreve creepypasta, se também tem alguma história de terror que você deseja compartilhar com a gente, mande para o nosso e-mail, conhecendosobrenatural@gmail.com. Então, curiosos, desde já eu quero pedir desculpas se eu vier a tropeçar em algumas palavras, a minha dicção não estiver 100% perfeita, é porque alguns sabem que eu tô tomando alguns medicamentos que me deixam com a língua meio assim. Mas fazer vídeo pra mim é uma espécie de tratamento que me faz muito bem, tá certo? Então, vamos mais a uma história. A rua inteira mal assombrada. Da chamada Avenida Malaquias, que liga as estradas de Dois Irmãos e do Arraial, e é hoje a Rua Banal. Já se disse teve uma fama de ser inteira mal assombrada. Ainda a conheci como suas velhas e grandes jaqueiras e mangueiras, e quase sem uma casa por trás dos muros altos, onde de dia os moleques se divertiam traçando calungas e sinais obscenos. Os mais doutos escrevendo palavrões de arrepiar a própria gente grande, parecer chamar a avenida o resto de mata, fantasiando de rua, e a rua uma caricatura de avenida. Mais de um homem incauto foi assassinado à sombra daquelas jaqueiras tristonhas e gordas. Ficou célebre o assassinato do chefe da estação da Ponte Uchoa. Uma cruz de pau recorda ainda até hoje esse crime. No tempo da iluminação a gás, a chamava de Avenida Malaquias. Era o vapor dos aceleradores de Lampião. Mais de um acelerador correu gritando como um menino com medo. Como é? No tempo de iluminação a gás, a chamada Avenida Malaquias era pavor dos acendedores de Lampião. Fica que ele é errado. Era o pavor dos acendedores de Lampião. Mais de um acendedor correu gritando como um menino com medo, apavorado com a assombração da avenida, vulto branco debaixo das jaqueiras ou espojando-se na lama. Talvez lobisomens cumprindo o fado. Bichos estranhos às carreiras, talvez mulas sem cabeças, mulas de padre vinda ao lado do capunga. E vozes estranhas, vozes do outro mundo. Olha, aqui às vezes o português não tá muito legal. Aqui, certo acendedor, não existe um certo acendedor, que é masculino, né? Um certo acendedor lampião ouvia bem quando ao pé do ouvido, obrigou a fala fanhosa de duendes a correr como um doido para a padaria do Castor, sem mais querer saber de apagar lampiões naquele ermo. Dizia a voz: não me deixe no escuro, o que contraria quase tudo que se sabe a respeito de fantasmas. Os ortodoxos amigos são amigos do escuro e os inimigos das luzes, de lampião e até de lamparina. Curtinha a história. Então, vou contar outra, né, gente? Rodar de carro. Vamos lá. Quase uma cidade velha do Brasil que não guarde a tradição de algum carro velho. Segue o cabriole ou traquitana. Cabriole ou traquitana. Ao rodar pelas ruas esplendorosas do silêncio das meia-noite. O
povo diz que é um carro de alma penada. Em certa cidade do sul de Pernambuco, a gente mais antiga ainda hoje fala que um coche com penachos como carro de defunto que, uma vez por outra, tarde da noite, se lança de repente num despenhadeiro, entre gritos e lamentações do cocheiro e dos passageiros, numa língua arrevessada. Diz-se que a língua é dos hereges holandeses que andaram por aquele sítio no século XVII. Um Recife ilustre advogado dos primeiros tempos da República morou, quando moço, numa casa perto do célebre Avenida Malaquias. Em redor da casa, das noites mais feias, rodava um carro de cavalo que assombrava com seu ruído as pessoas da casa. Ruído de patas de cavalo, de roda de carro e até de vozes. Voz áspera de boleiro. Vozes doces de gente sinhá, afobada de seu, dentro do carro. Abria-se uma porta ou janela da casa. Talvez fosse trouxa de estudantes boêmios que se divertissem com as atrizes. Entretanto, de carro, no sítio particular, estudante era antigamente capaz de tudo. Não se avista, porém, carruagem nenhuma, apenas paravam as vozes. O barulho das rodas do carro continuavam sobre a área frouxa, sobre as pedras, sobre a grama do quintal, mas ninguém avista o carro, ou enxergava cavalo, ou descobria sinal de roda na terra mais mole. Também pelas ruas do centro da cidade houve um tempo em que meia-noite se ouvia o rodar de enorme carro de cavalo, que se carro velho porque as rodas rangiam de cansadas. Tinha o rodar do carro algumas coisas de gemido de carro de boi. Houve quem, abrindo de repente o postigo, visse imenso coche fúnebre, cheio de penachos e dourados, os cavalos cobertos de crepe, carro igualzinho ao coche que há anos levara ao cemitério de Santo Amaro certo titular do Império. Misterioso carro preto dourado parecia e desaparecia, como todos os penachos e cavalos de luxo. Todo ele parecia penar, corria entre os recifienses da época, que tal titular vender a alma ao diabo. Gente, tem algumas palavras aqui que o português não está bem dizido, não. Brincando, tá? Não tem umas palavras bem claras, diferente do Visagem e Assombração de Belém, que tem umas... que é bem mais culto, né? Vamos dizer assim, aqui tem uma linguagem como se fosse deles, não tá muito assim, tem umas palavras que é difícil mesmo de contar, que é meio sem sentido, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm histórias aí na sua cidade, mande para o nosso e-mail conhecendo o sobrenatural@gmail.com. E se vocês também escreve creepypasta, já passou por alguma situação sobrenatural, mande também para o nosso e-mail. Então, espero vocês até o próximo vídeo. Beijo da sua contadora de histórias. Tchau, curiosos!